Sejam todos muito bem-vindos a mais uma batalha. Hoje vamos dar pequenas notas sobre os últimos jogos, quer de Porto, quer de Benfica. Vamos fazer o lançamento do clássico e vamos recuperar o tema das claques do Clube da Luz, porque foi algo que ficou pendente do último episódio. Vamos começar então de forma cronológica a falar aqui dos últimos jogos que aconteceram, quer do campeonato, quer da Liga dos Campeões. Cronologicamente, o primeiro foi o Chaves Benfica. Relativamente a esse jogo, que teve muita repercussão mediática em alguns cartilheiros, cartilhados, amestrados, moços de recados, abençados do Benfica, é bom que se diga que João Capela, que por acaso até naquele mesmo estádio, num determinado Chaves Futebol Clube do Porto da Taça de Portugal, tinha feito uma arbitragem francamente má, no seu regresso a Chaves fez uma arbitragem francamente equilibrada. Teve um critério similar para as duas equipas, teve uma arbitragem que ninguém de boa fé, ninguém sério, ninguém inteligente pode criticar com grandes erros, a não ser alguns lapsos. Fala-se inclusivamente até numa grande penalidade a favor do Desportivo de Chaves, que eu tenho alguma dúvida, mas a verdade é que João Capela teve um trabalho francamente positivo. Achei imensa piada também a dizer-se que o Benfica podia ter resolvido o jogo mais cedo. Deve ter sido provavelmente antes do jogo começar. É que durante a primeira parte, o Benfica de facto marca um gol e tira uma bola ao poste, mas de resto foi São Vlaco Dimos que ajudou. O Desportivo de Chaves teve seguramente 4 ou 5 excelentes oportunidades de golo. Era um resultado absolutamente injusto ao intervalo estar a perder. Mas, no entanto, depois vêm os moços do costume passar um pano sobre a exibição do Benfica. Quanto à expulsão, que foi o lance que supostamente foi o lance mais importante do jogo, a expulsão é nítida, é óbvia, é clara, agora não é habitual. A verdade é que, por norma, aquelas entradas praticadas por jogadores do Benfica não são punidas com cartão vermelho. A verdade é que o Sr. Rubem Dias, em particular, costuma ser o zero e bezeiro naquele tipo de situações, mas só costuma haver cartão amarelo. A verdade é que os diversos defesas centrais do Benfica, o seu Trinco Fedja e muitos outros, costumam usar e abusar deste tipo de comportamento sem ter a respectiva punição. João Capela puniu com cartão vermelho direto e bem. João Capela, como qualquer outro árbitro, deve no futuro voltar a repetir o cartão vermelho, independentemente da pressão mediática que se criou e independentemente do choradinho do Sr. Sonso Rui Vitória, que mais uma vez veio dar um espetáculo deplorável, demonstrador claramente da sua falta de personalidade, da sua falta de caráter e essencialmente de uma linha coerente. Rui Vitória não tem coerência, Rui Vitória não tem uma personalidade vincada e definida. Chora como o Calimero. Chora como qualquer um para quem uma derrota ou uma vitória é tudo para que condicione o seu discurso. Aquilo que Rui Vitória fez, mais uma vez, foi tentar condicionar os outros intervenientes desportivos. Rui Vitória não estava a falar para João Capela. Rui Vitória não estava preocupado com Chaves Benfica. Rui Vitória começou logo a preparar ali o clássico e sobre isso já mais à frente vamos falar. Na mesma jornada e no dia seguinte, o Futebol Clube do Porto recebeu o Tondela e venceu por 1-0. Um jogo que foi difícil, essencialmente porque o nosso golo só surgiu aos 84 minutos, mas ao contrário daquilo que os tais cartilhados quiseram deixar passar, o Futebol Clube do Porto, em particular na primeira parte, fez uma excelente primeira parte, poderia ter chegado ao intervalo a vencer por 2 ou 3 bolas de diferença, sem grandes coisas, podia perfeitamente ter ido para o intervalo com uma vantagem confortável e que lhe permitiria abordar a segunda parte com uma serenidade diferente. A verdade é que os golos não entraram, a verdade é que as oportunidades não foram concretizadas e depois, com o decorrer do tempo, o golo a não surgir, notou-se ali uma certa ansiedade da equipa de tentar fazer as coisas depressa e bem. A equipa jogou um bocadinho mais com o coração do que com a cabeça e, de facto, na segunda parte tivemos mais dificuldades em construir lances de qualidade para colocar a bola com qualidade na zona de finalização. Felizmente, aquele que foi o herói do Tondela ao longo do jogo todo, acabou por de facto cometer um erro, que faz parte do jogo, mas mais uma vez parece que só faz parte do jogo ele ter cometido um erro. Parece que o guarda-redes do Tondela só cometeu um erro. Parece que o guarda-redes do Tondela não foi o grande responsável por ter levado o jogo até aos 84 minutos com um empate a 0. Isto é tão simplesmente uma cartilha de baixo nível, mas uma cartilha também tão descarada, tão óbvia, que eu acho que já ninguém passa cartucho, já ninguém valoriza. Agora,
há uma coisa que nós não podemos valorizar e que infelizmente foi valorizado. No final da partida, o nosso treinador Sérgio Conceição referiu-se aos pseudo-adeptos que, se quisessem ver espetáculo, fossem ao Sá da Bandeira ou ao Coliseu. Sérgio Conceição, porventura, na flash, pode não ter sido tão esclarecedor sobre para quem eram direcionadas essas críticas. No entanto, na conferência de imprensa foi bem claro a dizer que aquele seu pensamento era direcionado a alguns comentadores afetos ao Futebol Clube do Porto. Agora, aquilo que aconteceu é que, fruto desta cartilha que procura constante e repetidamente encontrar problemas na nossa casa, foi cortado o discurso de Sérgio Conceição. Só se falou dos pseudo-adeptos, dando a entender que Sérgio Conceição se tinha referido ao público do Dragão, que, mais uma vez, se portou extremamente bem no jogo com o Tondela. Houve um ou outro a subir, mas isso é normal. E aquilo que Sérgio Conceição foi bem claro, aquilo que Sérgio Conceição foi bem notório, foi que existem comentadores afetos ao Futebol Clube do Porto, que naturalmente, ao se assumirem como portistas no espaço público, têm que perceber que o seu escrutínio é muito superior, porque eles já estão na TVI do Benfica. É que lá, os do Benfica podem dizer tudo o que querem, que é tudo manipulado de forma diferente. E os comentadores do Futebol Clube do Porto têm, efetivamente, que ter um sentido de responsabilidade superior. Não estamos habituados a dar tiros nos pés. E isto não significa condicionar a opinião de cada um. As pessoas têm direito à sua opinião, as pessoas têm direito a exprimir a sua opinião. Agora, têm é que quando o fazem, depois também estar sujeitos à opinião de Sérgio Conceição. Ou será que os comentadores têm direito a ter a sua opinião e Sérgio Conceição não tem? É que já só faltava essa. No entanto, foi isto que se deixou passar e depois alguns de nós portistas, ficaram um pouco molestados ou desagradados com aquilo que Sérgio Conceição disse, quando o Sérgio foi bem claro no seu alvo. Passando para a Liga dos Campeões, para o jogo de Atenas, e não de antenas, porque essas antenas são na boca de outros leitores, o Benfica, como toda a gente viu, teve um adversário fraco, fraquinho, fraquinho, fraquinho. O AEK de Atenas demonstrou durante a primeira parte que é uma equipa absolutamente banal, só que sucedeu aquilo que também muitas das vezes deveria acontecer em Portugal. Os jogadores que têm entradas merecedoras de punição disciplinar são punidos. Ruben Dias foi expulso, e já nem vou falar sobre a impunidade que graça à volta do cotovelo de ouro do Seixal, vou simplesmente ler a consequência disso mesmo. Ou seja, o Benfica passou a jogar com 10, acaba por ter São Vlaco Dimos mais uma vez a salvar, o tal São Vlaco Dimos, que em Chaves, que é o maior do mundo, agora é o melhor guarda-redes do mundo, o tal São Vlaco Dimos, que em Chaves fez uma barreira com 2 homens e levou com uma batata lá dentro, espero que faça o mesmo no domingo. Mas a verdade é que o Benfica jogou com 10 e só não perdeu por milagre. É o futebol, são lances do futebol e, portanto, nada a dizer. Apenas a dizer uma coisa. Comparar a reação de Rui Vitória, Rui Sonso Vitória, com uma expulsão em Portugal e uma expulsão no estrangeiro. Rui Vitória agora veio dizer que a expulsão de Ruben Dias tem que ser analisada internamente. Ah, pois tem. É que na Europa, se Ruben Dias voltar a fazer o mesmo, volta a ser expulso. Já em Portugal aquilo que ele quer é o contrário. É tentar condicionar os árbitros para que Ruben Dias nunca seja expulso. Portanto, reparem bem a dicotomia comportamental de Rui Vitória consoante a expulsão ocorra em Portugal ou ocorra na Europa. Por fim, falar do Futebol Clube do Porto Galatasaray. Uma vitória extremamente importante, um jogo muito equilibrado, um jogo onde o Futebol Clube do Porto, conforme já se esperava, teve dificuldades. Afinal de contas, jogamos contra o campeão turco. Aliás, é bom recordar que o Futebol Clube do Porto tem um grupo com 2 campeões dos seus países, Rússia e Turquia, e com o vice-campeão alemão. Portanto, é um grupo equilibrado, é um grupo difícil. Foi extremamente importante vencer, foi extremamente importante a equipa estar coesa, foi extremamente importante ter um guarda-redes ao seu nível. Casilhas, que hoje não merece da comunicação social o mesmo ênfase que Vlaco Dimos teve em Atenas, é um facto que também não se deve tanto a Casilhas a vitória do Futebol Clube do Porto como se deu a do Benfica, mas a verdade é que Iker Casilhas mais uma vez fez uma excelente exibição, mais uma vez demonstrou toda a sua qualidade, mais uma vez demonstrou toda a sua classe. Mas quando é para falar do salário de Casilhas, todos se levantam, todos põem o dedo no ar. Quando é para elogiar o comportamento de Iker, aí as pessoas já se torcem todas. E portanto, tudo isto para dizer que, ao contrário daquilo que alguns preconizam, o Futebol Clube do Porto está bem.
E em particular na Liga dos Campeões, se quisermos comparar jogos iguais, vamos constatar o seguinte. O Futebol Clube do Porto, na época passada, jogou frente ao vice-campeão alemão, tal como esta época. No ano passado, em casa do vice-campeão alemão, perdemos. Desta vez, em casa do vice-campeão alemão, empatamos. O Futebol Clube do Porto, no ano passado, jogou contra o campeão turco. Em casa, perdeu frente ao campeão turco. Este ano, em casa, ganhou ao campeão turco. Portanto, estamos, em termo comparativo, melhor do que no ano passado. Estamos, em termo comparativo, a fazer uma melhor campanha. Temos muito boas perspectivas de um apuramento na Liga dos Campeões, mas para isso ainda falta muito. E não é esse agora o foco. O foco agora é o jogo do próximo domingo. O jogo do próximo domingo na Luz, um jogo especial, um jogo que todos queremos vencer, um jogo onde todos queremos estar presentes, um jogo onde todos nós queremos ajudar mais uma vez o Mar Azul a empurrar a equipa para a vitória. É um jogo que nós temos que estar preparados para aquilo que poderá vir a acontecer. Desde o passado sábado, que já dissemos aqui no Batalha, que temos que estar preparados para um jogo à Benfica dos anos 60. Um jogo onde possa valer tudo. Um jogo onde vai valer de tudo para condicionar o jogo. E uma das coisas, por exemplo, que me preocupa são os túneis. Não sei até que ponto vamos ter outra vez artimanhas nos túneis. Sei uma coisa, sei que o Benfica está a condicionar ou a tentar condicionar isto desde o início. Tivemos Rui Vitória, logo no final do jogo de Chaves, a tentar condicionar em função das suas declarações sobre a arbitragem. Tivemos no sábado, e após a Assembleia Geral que a comunicação social abafou, tivemos o gabinete de crise a vir atacar Filipe e Soares, outra tentativa de condicionamento, outra tentativa de um olhar diferente para os jogadores do Futebol Clube do Porto. E tivemos na passada segunda-feira um dos peões do Luís Filipe Vieira, um dos moços do Luís Filipe Vieira, um dos merceeiros do Luís Filipe Vieira a fazer o ataque mais vil, o ataque mais vergonhoso, o ataque mais escandaloso de que há memória em Portugal sobre um árbitro. Pedro Guerra, moço do Luís Filipe Vieira, disse na TV24 que o árbitro vai ser Artur Soares Dias, fez esta afirmação, disse que assim o Futebol Clube do Porto vai jogar com 12, e isto é algo de escandaloso, é algo de vergonhoso. E eu fico surpreendido como é que nem Benfica se demarcou deste discurso, nem a APAF veio criticar esta pouca vergonha. A APAF, o seu presidente Luciano Gonçalves, tão diligente noutras matérias, está silencioso. Não abre a boca sobre aquilo que foi dito, num ataque vil, num ataque vergonhoso, num ataque escandaloso àquilo que se passou e àquilo que é o árbitro Artur Soares Dias. E depois vem-se com a teoria de que só há árbitros do Porto para apitar estes jogos. Aquilo que eu sei, aquilo que eu percebo, aquilo que eu compreendo é que o Benfica sabe que a solução natural, a escolha natural é Artur Soares Dias. É porque Jorge Sousa está lesionado e Jorge Sousa e Artur Soares Dias são os dois melhores árbitros portugueses. Como são os dois melhores árbitros portugueses, se os melhores são para os melhores jogos, é natural que Artur Soares Dias e Jorge Sousa estejam sempre numa primeira linha para serem escolhidos para estes jogos. Mas quando se vem com a conversa do Porto e Lisboa, é importante que centremos esta discussão. Quem são os árbitros de Lisboa da primeira categoria? Hélder Malheiro, João Pinto, que subiu este ano, Hugo Miguel, João Capela e Tiago Martins. Ora, relativamente a Hugo Miguel e a João Capela, nem vou dizer nada. O Benfica ataca recorrentemente Hugo Miguel e João Capela. Ainda agora vimos em Chaves João Capela. Sobre o Hugo Miguel estão sempre a dizer que é o representante da Marcão, marca que veste o Sporting. Portanto, acho que também o Benfica não queria estes. Sobre Tiago Martins. E Tiago Martins, e se calhar vou dizer aqui uma coisa que muita gente vai discordar de mim, mas Tiago Martins, que é um bom árbitro. Tiago Martins, que eu acredito que no futuro possa ser um indivíduo com perfil. Comparar para o presente momento o perfil de Artur Soares Dias ou Tiago Martins é estarmos a brincar. Agora, aquilo que o Benfica quer, e é isso que nós temos que perceber de uma vez todas, o Benfica não quer ninguém. O Benfica quer é condicionar o árbitro, o Benfica quer é condicionar o Conselho de Arbitragem, o Benfica quer é condicionar tudo. Só por isso é que fazem estas afirmações. Por fim, dizer o seguinte. Será importante que toda a gente esteja atento à pressão que o Banco do Benfica faz sobre as equipas de arbitragem. Tiago Pinto, Sonso Vitória passam o jogo todo de pé e a discutir. E uma outra coisa. Eu quero recomendar aos adeptos do Futebol Clube do Porto que se desloquem ao Estádio da Luz paciência. Muita paciência. Porque é muito provável que as provocações aconteçam. É muito provável que a demora à entrada do estádio seja uma realidade. Portanto, temos todos que ter paciência. E temos todos que ter cuidado para não atravessar a rua em frente ao Estádio da Luz nestes dias, porque senão, se houver algum atropelamento, provavelmente vamos ter alguém com falhas de memória
a vir dizer que ninguém do Futebol Clube do Porto tinha que atravessar a rua em frente ao Estádio da Luz. E é sobre essa matéria que eu gostava também de vos trazer aqui algumas notas, sobre as claques do Benfica, que foi um tema que ficou pendente da semana passada. E gostava de vos trazer algumas notas sobre as claques do Benfica, porque há 15 dias surgiu uma panóplia muito diversificada de e-mails, no qual Nuno Gago, oficial de ligação aos adeptos, era um dos fortes intervenientes. É óbvio que esses e-mails trouxeram coisas muito mais interessantes, como discotecas, como mais missas, como ofertas de bilhetes, como ofertas de merchandising, sempre e naturalmente a tentarem colocar o Luís Filipe Vieira de lado de tudo isto, apesar de Luís Filipe Vieira ter um e-mail onde descreve que Paulo Gonçalves é o rei das borlas e Paulo Gonçalves responde a dizer que é tudo em interesse do Benfica. Apesar de tudo isto, o Benfica continua a querer-se demarcar disto, mas não se consegue demarcar daquilo que toda a gente vê. E aquilo que toda a gente vê é uma conivência. É uma relação de proximidade. São inclusive pedidos de atitudes por parte do oficial de ligação aos adeptos Nuno Gago face àqueles que são os elementos das claques do Benfica. Eu já nem vou falar do apoio que fica inequívoco, da relação que fica inequívoca entre clube e claque. Eu já nem vou falar sobre isso. Eu já nem vou falar sobre os processos que não andavam, que Augusto Baganha, quando esteve na Assembleia da República, foi bem claro a dizer que se sentia pressionado pelo poder político, que se sentia pressionado pelo secretário de Estado do Desporto e da Juventude, João Paulo Rebelo. Aliás, não compreendo como é que o produtor de mirtilos, nesta altura do campeonato, ainda não se demitiu. É prova provada de que, efetivamente, o poder político está do lado do Benfica. Agora, há e-mails, repetidos e-mails, onde Nuno Gago interage com os elementos da claque. Há repetidos e-mails onde Nuno Gago solicita atitudes e comportamentos adeptos do Benfica e, portanto, a pergunta que se coloca é esta. Então o Benfica não sabia de nada daquilo que Paulo Gonçalves fazia e também não sabia de nada daquilo que Nuno Gago fazia? O Benfica então não quer saber, não se quer colocar de lado dos comportamentos de Nuno Gago? Não pode. E porquê é que não pode? Quem é Nuno Gago? Nuno Gago é um dos elementos que esteve envolvido no processo de 2009, a quando da detenção de 31 elementos dos No Name Boys. Eu gostava de recordar que foi ele que, segundo a investigação da PSP, teve uma reunião com o Luís Filipe Vieira no dia 18 de setembro de 2008, em que depois, em conversa com outros elementos dos No Name, porque Nuno Gago é elemento dos No Name, informou que Luís Filipe Vieira tinha-lhes oferecido total apoio, afirmando que iria devolver a sede à claque, despedir o chefe de segurança, que era o Sr. Paulo Dias, por este ajudar a PSP e ainda autorizar a utilização de tochas no setor dos No Name. E este é Nuno Gago. E quem diz isto é a polícia, são as investigações policiais. Depois disso, Nuno Gago entrou na estrutura do Benfica. Luís Filipe Vieira também teve um ataque de amnésia? Não se recordava de ter tido esta reunião com o Nuno Gago? Não sabia quem era Nuno Gago? Sabia, mas quis trazê-lo para dentro para mostrar aquilo que era o inferno da luz, segundo as próprias palavras de Luís Filipe Vieira. O mesmo Luís Filipe Vieira foi à Assembleia da República acompanhado por Nuno Gago e Rui Pereira, o novo diretor de segurança do Estádio da Luz. Estes, que em conjunto com a PSP, segundo e-mails que vieram à estampa, condicionavam, marcavam e faziam o que queriam das bancadas da Luz, também não era nada disto o conhecimento do Luís Filipe Vieira. Ele também não sabia de nada? Sabia. E a pergunta que eu quero fazer é só esta. Perante aquilo que está descrito nos e-mails, perante as realidades claras que ali estão, e sendo Nuno Gago o oficial de ligação aos adeptos do Benfica, um elemento que não é um dirigente, mas é uma figura desportiva, Nuno Gago o Conselho de Disciplina não vai abrir um processo a Nuno Gago? Só o oficial de ligação aos adeptos do Futebol Clube do Porto é que é castigado por aquilo que escreve no Facebook? Então e as realidades inequívocas que estão plasmadas nos e-mails não merecem nenhuma atitude por parte do Conselho de Disciplina? Relativamente ao Benfica, já sei que não merecem, porque eles nunca sabem de nada. Luís Filipe Vieira nunca soube de nada. Mas o Conselho de Disciplina vai assobiar para o lado. Assobia para o lado do Conselho de Disciplina, assobia para o lado o Benfica, assobia para o lado toda a gente. E assobia toda a gente para o lado por uma razão extremamente simples. Estes e-mails provam de que nada acontecia por parte das claques do Benfica sem conhecimento dos mesmos. Há e-mails, é bom que não nos esqueçamos, que provam que o Benfica pagava aos advogados para que estes defendessem os elementos dos No Name nos processos que eram alvo.
Este Benfica sabia de tudo aquilo. Os incêndios de autocarros, os incêndios e os ataques a adeptos. O Benfica sabia tudo. Portanto, a pergunta que eu faço aqui, e já fiz na semana passada, e quero deixar aqui novamente. Alguém nos vai fazer acreditar que os elementos do Benfica, que perseguiram Jorge Sousa e a sua família, não foram pagos, no mínimo as suas defesas, pelo Benfica? Alguém acha que isto não é verdade? Eu não sei, mas que é muito, muito, muito suspeito é. E o Benfica continua a subir para o lado porque está trilhado. E está trilhado desde o pescoço até aos pés. Está trilhado desde a ponta dos cabelos até à ponta das unhas. O de Benfica e o Luís Filipe Vieira, porque ninguém acredita que o Luís Filipe Vieira não sabia, porque conforme se prova pelas investigações policiais, já em 2008 o Luís Filipe Vieira reunia com elementos dos Noném. Meus amigos, é desta forma que terminamos mais uma batalha. Mais uma batalha onde é importante ficar isto bem claro. Cuidado com aquilo que se vai passar no domingo. Vai valer tudo. Vai valer de tudo. Dentro e fora do estádio. Dentro e nos túneis. Dentro e nas ruas. Dentro e nas estações de serviço. Vai valer tudo e de tudo, porque o Benfica tudo autoriza, porque o Benfica tudo patrocina, porque o Benfica tudo paga. Não há problema nenhum. Se eles forem detidos, há advogados de borla. Um abraço e viva o Futebol Clube do Porto.